Oi, meu nome é Tassiana Torres Correa e eu vou falar sobre o livro Educação Física Cultural, Inspiração e Prática Pedagógica. O autor é o Marcos Garcia Neira e a editora é a Paco Editorial. O ano foi em 2019 e ele contém 116 páginas. O Marcos Garcia Neira, ele é formado em Educação Física, Licenciatura e Pedagogia. Ele tem mestrado e doutorado em Educação e pós-doutorado em Currículo e Educação Física. Ele é professor de uma faculdade, né? E o professor Marcos, ele analisa relatos de práticas de professores que colocam o currículo cultural em ação. E o autor, ele propõe como objeto de estudo a cultura corporal, que é um conceito que abrange várias possibilidades de manifestações corporais. O livro foi a partir de trocas de relatos, escritas e debates sobre as práticas dos professores, E essas reuniões, elas eram quinzenais na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, durante um bom tempo. E esse grupo era um grupo de pesquisa em educação física escolar. No primeiro capítulo, ele tem o tema como estudo da arte. E nele, o autor, ele dedica, ao estudo da arte, dos relatos de práticas e de pesquisas produzidas. E o capítulo fala sobre os trabalhos e saberes elaborados pelos professores e professoras que colocam em ação o currículo pós-crítico da educação física, com contribuições de artigos, livros, dissertações, entre outros meios. E com a tentativa de reunir a produção docente sobre a perspectiva cultural da educação física. E a educação física cultural, ela tem a inserção e a valorização das práticas corporais, verificando, nas comunidades. E a análise dos estudos publicados apontou que o currículo cultural da educação física foi alvo de diversas investigações e que o autor cita várias pessoas e ele chega, à conclusão que ainda há muitas perguntas sem respostas acerca da educação física cultural. O terceiro capítulo, o segundo capítulo, ele fala sobre os campos de investigação. E nisso, ele discorre, sobre a influência dos estudos culturais e de multiculturalismo, O autor, ele faz isso. E nisso, ele fala que o docente na educação física cultural tem que tomar várias decisões político-pedagógicos, E que os pressupostos do pós-modernismo favorecem situações didáticas que valorizam, as múltiplas identidades presentes na sociedade, colocando um cheque à promessa da educacional moderna,
de libertação do homem e por meio do acesso às explicações elaboradas pela ciência. O autor ele observa que o questionamento da cultura corporal dominante exige atividades que investiguem os mecanismos, né, de regulação e elaboração dos significados, e que não há dúvida que os significados atribuídos às práticas corporais pelos grupos minoritários e majoritários precisam compor, né, o currículo. E compreender a cultura corporal implica planejar atividades de ensino que identifiquem a quem interessa uma determinada prática corporal e seus participantes. É desejável que se planejem e desenvolvam situações didáticas que possibilitem ao estudante conhecer e reconhecer diversos posicionamentos. O capítulo 3, ele fala sobre definição do tema e planejamento das situações didáticas. E nisso, o autor ele se dedica a observar como os professores definiram os temas e como os colocaram em prática, né? E nisso, reconhecer a cultura corporal da comunidade para se desenvolver um trabalho educativo em sintonia com a cultura e o princípio da definição da prática corporal. Reconhecer a cultura corporal da comunidade, ela cria condições para que os alunos expressem o tema de todas as formas possíveis e que reconhecer o repertório cultural corporal da comunidade e incorporar ao trabalho pedagógico não é coisa fácil de se fazer, né? E uma educação física culturalmente orientada destaca não só os conhecimentos e práticas sociais dos grupos, como também as lutas e as histórias, né, da comunidade. E a educação física cultural, ela assume uma posição a favor dos mais fracos e ela rejeita aquele jogo de poder. E nisso ela prefere olhar com um olhar mais pedagógico. Na educação física cultural, o ponto de partida do trabalho pedagógico ocorre na ocorrência social de brincadeiras, danças, lutas, esporte, ginástica. No capítulo 4, fala sobre o desenvolvimento das situações didáticas. E o autor fala, né, que são aportados os procedimentos didáticos que permeiam a prática do currículo culturalmente orientado. E nisso, a educação física cultural, ela experimenta, né, os diversos formatos das práticas corporais conhecidas e oferece, né, condições para as mudanças necessárias a fim de que os estudantes vivenciem, né, diferentes papéis sociais e elaborem seus próprios produtos. Docentes e discentes vão montando, né, seu currículo do seu modo e com as condições disponíveis. E a perspectiva cultural não adota sequências didáticas e definições obrigatórias de temas e conteúdos. E nisso a educação física cultural, ela assume uma posição a favor
dos mais fracos. O capítulo 5, ele fala sobre a emergência dos conteúdos. E nele, o autor, ele fala das emergências dos conteúdos, né? Pelos profissionais que eles precisam ter, né? E nisso, a educação física cultural, ela potencializa o contato com diversos saberes. E os professores e professoras que colocam em ação o currículo cultural, eles se enfrentam, né, os cânones da escolarização moderna. E nisso, tá a educação física convencional, né? E quando mapeiam o patrimônio da comunidade, eles reconhecem seus saberes e os incorporam, né, ao currículo. E nisso, no livro tem as considerações transitórias. E nisso o autor ele fala que não é fácil colocar o currículo cultural com os professores comprometidos. Que não é fácil colocar, né, o currículo cultural. Mas os professores comprometidos com a educação física que potencializem todas as formas de vida, né? E o caminho para diminuir a desigualdade pela incorporação e postura investigativa sobre a docência, elaborados pelos educadores e educadoras. É isso. Obrigada.